E se você nunca mais visse seu filho? Esta foi a frase que ecoou por anos nos cartazes pregados nos postes empoeirados de Ibirataia, pequena cidade no sul da Bahia, onde as plantações de cacau definiam não apenas a economia, mas também o ritmo dos dias. Aquele domingo, 7 de junho de 1998, não seria lembrado pela festa do padroeiro como planejado, mas por uma ausência que mudaria para sempre o destino daquela comunidade. Miguel Santana, de 8 anos, usava sua camisa branca de botões, cuidadosamente passada pela mãe naquela manhã. Dona Lourdes havia penteado os cabelos encaracolados do menino com água e um pente fino, como fazia sempre antes da missa dominical. O cheiro de café recém-coado misturava-se ao aroma de alfazema que a mulher passava nas roupas do filho único, fruto tardio de seu casamento com Sebastião, motorista de caminhão que transportava cacau para as cidades maiores. "Mãe, posso levar o Romeu?" perguntou Miguel, segurando um pequeno cachorro de pelúcia desbotado, presente de seu pai em uma das raras viagens à capital. "Hoje não, meu filho. Na casa de Deus, a gente vai com respeito", respondeu Dona Lourdes, guardando o brinquedo na prateleira de madeira do quarto simples, mas impecavelmente organizado. A igreja matriz de São João Batista ficava a 6 quadras da casa dos Santana. O caminho era conhecido: descer a Rua das Flores, atravessar a pequena praça onde os velhos jogavam dominó sob as mangueiras e seguir pela avenida principal até a igreja de paredes brancas e porta azul colonial. O sino tocava às 9h, chamando os fiéis para a celebração mais importante da semana. A missa daquele domingo tinha um significado especial. Comemorava-se os 70 anos de construção da igreja. O padre Anselmo, um senhor de seus 65 anos que servia à comunidade havia mais de 3 décadas, havia preparado uma celebração mais longa que o habitual. Crianças do catecismo, incluindo Miguel, participariam de uma pequena procissão pelo interior da igreja, carregando velas e entoando cânticos. O templo estava lotado. O calor de junho, atípico mesmo para os padrões daquela região, fazia com que os fiéis se abanassem incessantemente com leques improvisados ou folhetos da liturgia. O ar pesado carregava o aroma de incenso, flores e o suor inevitável de quase 200 pessoas reunidas sob o teto de madeira antiga. Durante a comunhão, as crianças foram chamadas para formar uma fila no corredor central. Dona Lourdes observou o filho se afastar, posicionando-se entre outros meninos e meninas. Ela notou que Miguel parecia inquieto, talvez pelo calor ou pela duração da cerimônia. A mulher desviou os olhos por alguns minutos para responder a um comentário sussurrado de sua comadre Ivone sobre o novo vestido da esposa do prefeito. A celebração se estendeu por quase 2 horas. Ao final, quando as famílias começaram a se dispersar na praça em frente à igreja, Dona Lourdes chamou por Miguel. Sem resposta, perguntou à professora do catecismo, Dona Marlene, que respondeu não tê-lo visto após a procissão das crianças. A princípio, não houve pânico. Era comum que os meninos se reunissem nos fundos da igreja para ver os filhotes da cadela do sacristão ou para brincar no pequeno jardim lateral. "Ele deve estar com os outros meninos, Lourdes. Você sabe como são essas crianças", tranquilizou Ivone, apontando para um grupo de garotos que corria próximo ao coreto da praça. Mas Miguel não estava entre eles. Tampouco estava na sacristia ou no salão paroquial, onde as mulheres da pastoral da família serviam bolo de milho e café após a missa. 1 hora depois, a inquietação de Dona Lourdes transformou-se em desespero. Sebastião, que não havia ido à missa por estar se recuperando de uma gripe forte, foi chamado às pressas. O delegado Jurandir, único representante da polícia na pequena cidade, organizou as primeiras buscas ainda naquela tarde. Voluntários vasculharam cada canto da igreja, das ruas adjacentes, da praça central, e seguiram até a margem do rio que cortava a cidade. Na casa dos Santana, o quarto de Miguel permanecia intacto, com o cachorrinho Romeu pacientemente esperando na prateleira pelo dono que não voltaria. A última pessoa a ver Miguel foi Cristina, uma senhora de 82 anos que vendia velas na porta da igreja. Ela afirmou ter visto o menino saindo sozinho durante a comunhão, aparentemente com pressa, como se tivesse esquecido algo ou precisasse ir ao banheiro. Depois disso, ninguém mais o viu.
Uma criança havia desaparecido em plena luz do dia, em meio a uma celebração religiosa, cercada por quase toda a comunidade de Ibirataia. O inexplicável havia acontecido. Os primeiros dias após o desaparecimento de Miguel foram marcados por uma mobilização sem precedentes em Ibirataia. A notícia correu como fogo em palha seca, espalhando-se pelas fazendas de cacau, pelos distritos vizinhos e chegando até mesmo aos jornais de Ilhéus e Itabuna. Criança desaparece misteriosamente após missa dominical, estampava a manchete do jornal regional na terça-feira seguinte. O delegado Jurandir, homem de meia-idade com 20 anos de serviço policial, mas pouca experiência em casos complexos, solicitou reforços da capital. No entanto, a resposta foi lenta e insuficiente. Apenas 2 investigadores chegaram de Salvador 4 dias depois, quando muitas pistas já haviam se perdido. Ninguém some assim, do nada. Tem que ter um rastro, um sinal, repetia Sebastião, o pai, enquanto percorria incansavelmente as estradas de terra que saíam da cidade, guiando sua velha moto CG 125 por lugares cada vez mais distantes. Dona Lourdes, por sua vez, mantinha uma vigília constante na igreja. Ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora das Dores, acendia velas e fazia promessas, enquanto suas lágrimas silenciosas formavam pequenas manchas escuras no piso de cerâmica gasta. O padre Anselmo, visivelmente abalado, liderava as orações comunitárias todas as noites, reunindo dezenas de pessoas para pedir pelo retorno do menino. As buscas se intensificaram na primeira semana. Voluntários vasculharam cada palmo da mata que cercava a cidade, sondaram o leito do rio Ibirataia, verificaram casas abandonadas, poços e até mesmo os túmulos do pequeno cemitério municipal. Cães farejadores foram trazidos de uma cidade maior, mas não conseguiram encontrar nenhum rastro consistente. A rotina de Ibirataia foi completamente alterada. As crianças, antes livres para brincar nas ruas até o anoitecer, agora eram mantidas sob vigilância constante. O comércio fechava mais cedo e os moradores evitavam sair após o escurecer. Um medo coletivo pairava sobre a cidade, alimentado por teorias e rumores que cresciam a cada dia sem respostas. Eu vi um carro preto, com placa de fora, rondando perto da igreja naquele domingo, afirmou Toninho, dono do bar da esquina, em um dos muitos depoimentos colhidos pela polícia. Tem aquele homem estranho que apareceu há 2 meses, dizendo que veio trabalhar na usina de beneficiamento de cacau. Alguém já checou a casa dele? Questionou outra moradora durante uma das reuniões na praça. Enquanto isso, a casa do Santana transformava-se em um santuário involuntário. Vizinhas levavam comida que Dona Lourdes mal tocava. O quarto de Miguel permanecia exatamente como estava na manhã de seu desaparecimento. A cama arrumada com o lençol de super-heróis, os cadernos da escola empilhados sobre a pequena escrivaninha e Romeu, o cachorrinho de pelúcia, ainda na mesma posição na prateleira. Após 3 semanas sem avanços significativos, os investigadores de Salvador retornaram à capital. O caso começou a esfriar nas páginas dos jornais, sendo gradualmente substituído por outras notícias. A Copa do Mundo na França dominava os noticiários, e o drama de uma família no interior da Bahia perdia espaço para os gols de Ronaldo e as expectativas da seleção brasileira. Os meses se passaram. As buscas, antes diárias, tornaram-se semanais, depois mensais, até praticamente cessarem. Sebastião, consumido pela obsessão de encontrar o filho, perdeu o emprego como motorista, após faltar repetidamente às viagens programadas. Passou a aceitar trabalhos temporários, sempre retornando às buscas nos momentos livres, cada vez mais distante da realidade que o cercava. Dona Lourdes desenvolveu uma rotina quase monástica. Todas as manhãs, arrumava o quarto de Miguel como se ele fosse retornar a qualquer momento. Trocava os lençóis semanalmente, espanava os móveis e ocasionalmente lavava e passava as roupas que continuavam no armário, agora pequenas demais para o filho que crescia apenas em sua imaginação. No primeiro aniversário do desaparecimento, a comunidade organizou uma missa especial. A igreja, novamente lotada, testemunhou o sofrimento silencioso daquela família destroçada. Sebastião, antes um homem robusto e falante,
agora carregava no rosto as marcas profundas do desespero. Dona Lourdes, sempre tão vaidosa com seus vestidos coloridos e cabelos bem penteados, parecia ter envelhecido décadas em apenas um ano. Os cartazes com o rosto de Miguel, inicialmente espalhados por toda a região, começaram a desbotar sob o sol inclemente do sertão baiano. Alguns foram substituídos, outros simplesmente desapareceram, levados pelo vento ou removidos por mãos que preferiam esquecer aquela tragédia. Com o passar dos anos, o caso de Miguel tornou-se uma espécie de lenda urbana local. As crianças que nasceram depois mal sabiam os detalhes reais, mas cresciam ouvindo versões distorcidas e exageradas do acontecimento. Para a nova geração, o menino da igreja era mais um conto de advertência do que uma pessoa real que um dia correu pelas mesmas ruas que elas. Em 2007, quase 10 anos após o desaparecimento, Sebastião sofreu um infarto fulminante enquanto dirigia sua moto pela estrada que ligava Ibirataia a um distrito vizinho. Morreu sem encontrar respostas, levando consigo o peso de uma busca infrutífera. Dona Lourdes, já uma sombra da mulher que havia sido, recolheu-se ainda mais em seu silêncio e em sua fé obstinada. A cidade seguiu em frente, como sempre acontece. Novas famílias chegaram, outras partiram. A produção de cacau enfrentou crises e recuperações. A igreja ganhou uma reforma, com novas portas e um sistema de som moderno. Padre Anselmo faleceu em 2013, sendo substituído por um jovem padre recém-ordenado, que conhecia a história de Miguel apenas pelos relatos dos paroquianos mais antigos. O tempo, esse implacável transformador, seguia seu curso. Mas para Dona Lourdes, parada no calendário daquele domingo de junho de 1998, os dias eram apenas intervalos vazios entre orações não respondidas. Era março de 2016, quando a Diocese Regional decidiu que a antiga cruz de madeira no topo da Igreja Matriz de São João Batista precisava ser substituída. Desgastada por quase 3 décadas de sol e chuva, a estrutura apresentava rachaduras que poderiam comprometer sua estabilidade. Padre Marcelo, que servia a paróquia há apenas 3 anos, organizou uma pequena equipe de voluntários para a delicada tarefa de remover a cruz antiga e instalar uma nova, feita de material mais resistente. Geraldo Santos, pedreiro aposentado de 67 anos, foi um dos primeiros a se oferecer para o trabalho. Conhecia cada centímetro daquela igreja, tendo participado de sua última grande reforma nos anos 80. Junto com 2 ajudantes mais jovens, subiu ao telhado numa manhã de terça-feira, equipado com cordas, ferramentas e a experiência acumulada de décadas de ofício. A remoção da cruz revelou-se mais complexa do que o esperado. A base estava firmemente fixada à estrutura do telhado, exigindo horas de trabalho cuidadoso para não danificar as telhas antigas. Foi apenas no meio da tarde, quando finalmente conseguiram soltar a peça principal, que Geraldo notou algo incomum. «Tem alguma coisa aqui dentro», comentou, inclinando-se para examinar melhor a base oca da cruz. Com cuidado, o pedreiro inseriu a mão no espaço e retirou um pequeno embrulho protegido por plástico já ressecado pelo tempo. Desceram com a cruz e o misterioso achado, depositando ambos no pátio lateral da igreja, onde Padre Marcelo supervisionava os trabalhos. «O que encontraram?» perguntou o sacerdote, notando a expressão intrigada de Geraldo. Com dedos calejados e trêmulos pela idade, o pedreiro desfez o embrulho, revelando seu conteúdo. Um pequeno retrato emoldurado em madeira simples, protegido por um vidro embaçado pela poeira do tempo. Na fotografia, um menino de aproximadamente 8 anos sorria timidamente, usando uma camisa branca de botões. Junto ao retrato, havia um pedaço de tecido que parecia ter sido rasgado de uma peça maior. Um pedaço de pano branco com pequenas manchas escurecidas pelo tempo. Padre Marcelo, que conhecia a história do desaparecimento apenas pelos relatos dos paroquianos mais antigos, não fez a conexão imediata. Mas Geraldo, com o rosto subitamente pálido, sentou-se no banco mais próximo, sentindo o peso daquela descoberta. «Padre, esse é o menino que sumiu, o filho de Dona Lourdes», murmurou com a voz entrecortada pela emoção. O sacerdote tomou o retrato nas mãos, examinando-o com mais atenção. Não havia dúvidas. Era Miguel Santana, a criança desaparecida havia quase 2 décadas,
cujo caso jamais fora solucionado. A notícia espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Antes mesmo do final daquela tarde, dezenas de moradores haviam se reunido no pátio da igreja, formando um círculo respeitoso em torno daquela relíquia do passado. Alguém foi buscar Dona Lourdes, que vivia agora praticamente reclusa na mesma casa onde criara seu filho. Aos 71 anos, era uma mulher frágil, marcada pelo sofrimento e pela espera. Caminhava com dificuldade, apoiada em uma bengala de madeira, o corpo curvado como se carregasse um fardo invisível. Quando chegou à igreja, um silêncio reverente tomou conta do local. Os presentes abriram caminho, permitindo que ela se aproximasse do banco onde o retrato estava colocado. Por longos momentos, Dona Lourdes permaneceu imóvel, os olhos fixos naquela imagem que parecia ter atravessado o tempo para encontrá-la. É o retrato que tiramos para a primeira comunhão, disse finalmente, com uma voz surpreendentemente firme. Ficava na sala, ao lado da imagem de Nossa Senhora. Com mãos trêmulas, tocou o pequeno pedaço de tecido que acompanhava a fotografia. E isso é da camisa que ele usava naquele domingo, completou, reconhecendo imediatamente o tecido branco com os minúsculos botões costurados por ela mesma. O delegado Hélio Menezes, que substituíra Jurandir anos antes, foi chamado imediatamente. Chegou acompanhado por 2 policiais, coletando o retrato e o pedaço de tecido como evidências. A descoberta reabria oficialmente o caso do desaparecimento de Miguel Santana, adormecido nos arquivos empoeirados da pequena delegacia de Ibirataia. Quem poderia ter colocado isso dentro da cruz? E por quê? Perguntou o delegado, dirigindo-se aos presentes. As perguntas pairavam no ar como poeira em suspensão. A cruz original havia sido instalada em 1987, 11 anos antes do desaparecimento de Miguel. Isso significava que alguém havia subido até lá depois do incidente, escondendo deliberadamente aqueles objetos. Padre Marcelo, consultando os registros paroquiais, descobriu que a última manutenção no telhado da igreja havia ocorrido em outubro de 1998, 4 meses após o desaparecimento. A equipe contratada era de Ilhéus e incluía 3 homens, João Ferreira, Antônio Cardoso e Paulo Mendes. O retrato e o pedaço de tecido foram enviados para análise na capital. A perícia confirmou que não havia impressões digitais utilizáveis. O tempo e as condições dentro da cruz haviam eliminado qualquer vestígio dessa natureza. No entanto, as manchas no tecido foram identificadas como sangue humano, embora a degradação do material impedisse uma análise de DNA conclusiva. Enquanto as investigações oficiais retomavam seu curso lento, a comunidade de Ibirataia fervilhava com teorias e especulações. O caso, adormecido por tantos anos, voltava a ser o centro das conversas nas praças, nas filas do mercado, nas reuniões familiares. Dona Lourdes, por sua vez, experimentava um estranho misto de dor renovada e esperança tardia. O retrato, agora guardado na delegacia como evidência, havia trazido de volta a imagem vívida do filho, para além das fotografias desbotadas que mantinha em casa. Isso significa que alguém sabe o que aconteceu, repetia ela, com uma lucidez que surpreendia os vizinhos que a acompanhavam. Alguém que esteve aqui, nesta igreja, conhece a verdade sobre meu Miguel. A cruz antiga, agora deitada no pátio lateral da igreja, parecia guardar ainda mais segredos do que aqueles revelados em seu interior. Era mais do que uma simples estrutura de madeira. Tornara-se um símbolo tangível de um mistério que, após 18 anos, recusava-se a permanecer enterrado. A investigação reaberta avançava lentamente. O delegado Hélio Menezes, metódico e persistente, dedicou-se a localizar os 3 homens que haviam trabalhado na manutenção do telhado da igreja em 1998. João Ferreira havia falecido em 2010, vítima de um câncer. Paulo Mendes mudara-se para São Paulo há mais de uma década, e seu paradeiro atual era desconhecido. Restava Antônio Cardoso, que ainda vivia em Ilhéus, onde administrava uma pequena loja de materiais de construção. O primeiro depoimento de Antônio não trouxe avanços significativos. Afirmou não se lembrar de detalhes específicos daquele trabalho realizado 18 anos antes e negou categoricamente qualquer envolvimento com o caso do menino desaparecido. No entanto, a inquietação em seu olhar e o suor excessivo em suas mãos
não passaram despercebidos ao experiente delegado. Paralelamente, Padre Marcelo realizava sua própria investigação nos arquivos paroquiais. Encontrou o livro de registros do Padre Anselmo, com anotações detalhadas sobre as missas, batizados, casamentos e outros eventos da paróquia. As páginas referentes a junho de 1998 continham observações curiosas. Após a missa do dia 7, o dia do desaparecimento de Miguel, havia uma breve anotação: conversa difícil com A, C, após a celebração, confissão negada, situação preocupante. As iniciais A, C chamaram a atenção do jovem padre. Poderiam referir-se a Antônio Cardoso. Seguindo os registros, descobriu que este homem havia frequentado a paróquia por um breve período em 1998, tendo abandonado as missas repentinamente após o desaparecimento de Miguel. Com essas informações, o delegado convocou Antônio para um segundo depoimento. Confrontado com as evidências encontradas nos registros do padre Anselmo, o homem, agora visivelmente abalado, pediu para falar a sós com o delegado. O que se seguiu foi uma confissão fragmentada, interrompida por longos silêncios e lágrimas contidas. Antônio revelou que conhecia Miguel da catequese, onde ocasionalmente ajudava como voluntário. Naquele domingo fatídico, durante a missa, o menino havia saído para usar o banheiro externo da igreja. Antônio, que enfrentava problemas pessoais na época, incluindo um divórcio recente e dificuldades financeiras, encontrou Miguel sozinho no pátio lateral. Eu só queria conversar com ele, saber como estava indo na escola, explicou Antônio com a voz embargada. Ele era um menino tão inteligente, sempre fazendo perguntas durante a catequese. Segundo seu relato, convidou Miguel para ver uma ninhada de filhotes recém-nascidos que estava em um caixote nos fundos da igreja. O menino, entusiasmado, aceitou prontamente. Enquanto observavam os animais, conversaram sobre a escola, sobre o catecismo, sobre o cachorrinho de pelúcia que Miguel gostaria de ter trazido para a missa. Então eu perguntei se ele queria ver outro lugar especial, um lugar secreto que ninguém conhecia, continuou Antônio, agora com lágrimas escorrendo livremente. Levei-o para a pequena sala de armazenamento ao lado da sacristia, onde guardavam os materiais de construção para a reforma que estava sendo planejada. Foi ali, naquele espaço estreito e mal iluminado, que a tragédia ocorreu. Antônio, em um impulso que ele próprio não conseguia explicar completamente, tentou abraçar o menino. Miguel, assustado, reagiu empurrando-o e tentando gritar. Na confusão que se seguiu, Antônio cobriu a boca do garoto com força excessiva, enquanto este se debatia desesperadamente. Quando percebi, ele tinha parado de se mexer, murmurou Antônio, com o olhar perdido, como se revivesse aquele momento terrível. Foi um acidente. Eu nunca quis machucar o menino. Juro por Deus. Entrei em pânico. A missa ainda estava acontecendo. As pessoas cantavam lá dentro. Em estado de choque, Antônio escondeu o corpo de Miguel em um grande saco de cimento vazio, cobrindo-o com lonas e materiais de construção. Retornou à missa, misturando-se aos fiéis como se nada tivesse acontecido. Durante a confusão inicial das buscas, com centenas de pessoas circulando pela igreja e arredores, conseguiu permanecer anônimo, apenas mais um entre os muitos voluntários. Na madrugada seguinte, utilizando sua caminhonete, transportou o corpo para uma área remota próxima ao rio, onde o enterrou em uma cova rasa. Antes, tomado por um misto de remorso e superstição, cortou um pedaço da camisa de Miguel e retirou o pequeno retrato que o menino carregava no bolso, uma fotografia de sua primeira comunhão que, segundo o próprio Miguel havia contado, ele levava consigo como talismã da sorte. Eu não sabia o que fazer com aquelas coisas, não podia simplesmente jogar fora. Parecia errado, explicou. Quando voltamos para fazer a manutenção do telhado meses depois, tive a ideia de esconder os objetos dentro da cruz. Era como se eu estivesse pedindo perdão, colocando-o mais perto de Deus. Após a confissão, Antônio indicou o local onde havia enterrado o corpo de Miguel. Uma equipe de perícia foi enviada ao local, uma área agora parcialmente submersa devido à construção de uma pequena barragem anos depois. Apesar das dificuldades, após 3 dias de buscas, encontraram restos mortais que, posteriormente, exames de DNA confirmariam pertencer a Miguel Santana.
A notícia da confissão e da localização dos restos mortais de Miguel repercutiu intensamente em Ibirataia e além. Jornalistas de veículos regionais e até nacionais chegaram à pequena cidade, transformando novamente aquela tragédia familiar em manchete. Antônio Cardoso foi formalmente acusado e preso, aguardando julgamento por homicídio culposo e ocultação de cadáver. Para Dona Lourdes, a revelação trouxe um desfecho que, embora doloroso, permitia finalmente iniciar um processo de luto verdadeiro. No dia em que os restos mortais do filho foram entregues à família, uma multidão acompanhou o pequeno caixão branco até o cemitério municipal. Miguel seria enterrado ao lado do pai, que partira sem conhecer a verdade. Durante o sepultamento, Dona Lourdes segurava firmemente o cachorrinho de pelúcia Romeu, que por 18 anos aguardara o retorno de seu dono naquela prateleira intocada. "Agora você pode descansar, meu filho", sussurrou, depositando o brinquedo junto ao caixão. "E agora eu também posso." Na semana seguinte ao enterro, uma pequena cerimônia foi realizada na igreja matriz para a instalação da nova cruz. Padre Marcelo, sensível ao simbolismo do momento, sugeriu que uma placa memorial fosse colocada na base, com o nome de Miguel e uma breve mensagem, para que nunca mais uma criança se perca de nosso olhar e de nossa proteção. Ibirataia lentamente retornava à sua rotina, mas algo havia mudado fundamentalmente na pequena comunidade. O caso de Miguel, por tanto tempo um fantasma coletivo, um mistério não resolvido que assombrava a cidade, agora era uma história completa, trágica, dolorosa, mas completa. Dona Lourdes, nos meses que se seguiram, começou a desmontar lentamente o quarto de Miguel, doando suas roupas e brinquedos para crianças necessitadas da paróquia. Guardou apenas algumas fotografias e o pequeno retrato encontrado na cruz, que lhe foi devolvido após o encerramento do processo judicial. "Sabe, por 18 anos, eu acordava todas as manhãs me perguntando se aquele seria o dia em que Miguel voltaria para casa", confidenciou ela a Padre Marcelo durante uma visita. "Agora, acordo sabendo exatamente onde ele está. Há uma paz nisso, mesmo na dor." A história de Miguel Santana, a criança que desapareceu após uma missa de domingo e foi encontrada 18 anos depois através de um retrato escondido em uma cruz, tornou-se parte da identidade de Ibirataia. Era um lembrete sombrio da fragilidade da vida e das consequências devastadoras que um único momento de descontrole pode causar. No pequeno jardim da casa dos Santana, Dona Lourdes plantou um pé de jasmim, cujas flores brancas exalavam um perfume doce nas noites de verão. Sob sua sombra crescente, ela por vezes se sentava nas tardes quentes, folheando o álbum de fotografias onde o sorriso de Miguel permanecia congelado no tempo, não mais um mistério, mas uma memória que finalmente podia repousar em paz.